por que será que o gráfico da função horária ST é uma reta? Em primeiro lugar, a gente tem que se lembrar que a equação da função horária é essa aqui, S é igual a S0 VT, onde as variáveis são a posição em função do tempo. Ou seja, o que nos resta aqui? Nos restam os coeficientes dessa equação. Se você relembrar a equação do primeiro grau, você vai ver que é algo do tipo y igual a ax mais b, onde já sabemos muito bem que as variáveis são y em função de x. Então, y e x assumem as mesmas realidades que aqui na equação horária nós temos para s e t, onde são as variáveis. E onde temos os coeficientes a e b, nós temos aqui, comparativamente, os coeficientes v e s0 para a função horária. Então, aqui embaixo, eu reescrevi essas duas equações, a equação horária e a equação padrão da função do primeiro grau. Coloquei aqui, por exemplo, a função do primeiro grau em cima, y igual a x mais b, e logo abaixo eu reestruturei a função horária para que ficasse aqui bem casadinho, variável por variável, coeficiente por coeficiente, de forma que nós reescrevemos S igual a VT mais S0. Nessa nova correlação, podemos dizer que y e s são variáveis das ordenadas. Ou seja, o próprio eixo y, que nós vemos aqui que está na vertical, certo? Também vemos que existe uma correspondência entre x e t. Dizemos que x e t são variáveis das abscissas. Da mesma forma, dizemos aqui que está na horizontal nesse gráfico. É o eixo horizontal. No caso aqui t ou x, a mesma coisa. Temos ainda, pessoal, os coeficientes que devemos saber de cabeça quais são eles. Esse que é ligado à variável, a gente chama, vamos colocar aqui, ó, A e V, né, em cada uma dessas equações. Eles são os coeficientes angulares. E por fim, nós temos aqui B e S0, com a seguinte correspondência. B e S0 são os coeficientes lineares. E esse é um conceito, pessoal, que vem da matemática, da função de primeiro grau. E qual o significado desses coeficientes, pessoal? O coeficiente angular, que nós já vimos que no caso aqui da gente vai ser ou o termo a da função do primeiro grau, ou, no caso aqui da nossa função horária, vai ser a grandeza v. O coeficiente angular, numa reta, ele sempre representa qual a inclinação da reta. Concordam? Já o coeficiente linear, que é representado no nosso caso aqui pelas grandezas b na função normal lá do primeiro grau, ou no caso da nossa função horária, S0, representa o ponto onde a função, ou melhor, a reta corta
o eixo y, certo? Então, por exemplo, quando nós falamos que o coeficiente linear é exatamente o ponto onde a função, a reta, corta o eixo y, a gente quer dizer que S0 está bem definido aqui, ó. Onde ela encosta no eixo y, nós podemos dizer que é exatamente S0, coeficiente linear. A mesma coisa acontece aqui, ó. Nós temos aqui S0, certo? E o coeficiente angular, acabamos de ver que tem a ver com a inclinação da reta. Vocês percebem que aqui nós temos uma inclinação positiva porque ela é crescente. À medida que a posição cresce, o tempo também cresce. Ou melhor, à medida que o tempo cresce, a posição também cresce. Dessa forma, podemos dizer que quando temos uma função crescente, nós temos uma inclinação positiva e o nosso coeficiente angular, igual a v, ele é positivo. Por outro lado, quando nós temos uma reta decrescente, onde está inclinada para baixo, nós podemos dizer que à medida que o tempo passa, a posição vai diminuindo, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Dessa forma, nesses casos onde eu tiver a inclinação negativa, nós teremos uma velocidade negativa, justamente porque a velocidade é o coeficiente angular que define como será a inclinação da reta. Por fim, para deixar o nosso estudo completo, a gente tem que lembrar do seguinte: aqui aparece o ângulo θ, aqui e aqui. Vou colocar uma cor mais escura. Aqui temos o ângulo θ e aqui o ângulo θ também, que representam a inclinação da reta. E a relação matemática existente entre elas é a seguinte: o coeficiente angular, que seria o a, ou no caso específico da nossa função horária vai ser o v, nós podemos dizer que o coeficiente angular ele vai ser igual à tangente desse ângulo θ. E isso a gente, na verdade, vai levar para todo tipo de função que a gente trabalhar na física que tenha uma reta. Se eu tiver uma função do primeiro grau representando uma grandeza física, toda vez o coeficiente angular daquela equação da reta será equivalente no meu gráfico à tangente do ângulo que temos ali. E isso vai ser muito prático para muitas questões, onde será trabalhada a questão gráfica e a gente vai conseguir abstrair os resultados físicos em cima dos gráficos que serão apresentados.